A pergunta que não quer calar entre todos os torcedores do Corinthians é: Silvinho corre ou não risco de demissão? No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago a resposta e falo se Mano Menezes pode se tornar uma sombra para o atual comandante alvinegro. Tem informações importantes também sobre o São Paulo, que venceu, está em busca de goleiro para 2022 e pode, na quarta-feira, ficar bem perto do Corinthians na tabela de classificação. Bora contar também sobre Daniel Alves e as últimas do ex-lateral direito do São Paulo. E parece que ninguém quer contratá-lo, pelo menos entre os torcedores. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro, que já é, para os matemáticos, o grande candidato ao título do Campeonato Nacional. Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre Paulinho, ex-jogador da Seleção Brasileira e do Al-Ahly, que está livre no mercado, além da mancada gigante cometida pela Globo no empate entre Vasco da Gama e Cruzeiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola nessa segunda-feira a partir das 7 horas da noite. Por que é tão legal assistir ao programa do Nicola? Porque você pode mandar todas as suas perguntas ao vivo e aquilo que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, beleza? Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma última dica para você. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o vídeo comentando sobre a grande mancada cometida pela Rede Globo e também pelo Sport TV durante a transmissão do jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro, partida das 4 da tarde, transmitida ao vivo para várias partes do Brasil. Pois bem, o Vasco vencia por 1-0, finalzinho do jogo, quando sai o gol do Daniel Amorim. Vasco 2, Cruzeiro 0, reta final da partida. A Globo e o Sport TV não tinham narrador e comentarista no estádio, em São Januário. Eles faziam a transmissão dos estúdios da Rede Globo. E eles não viram, por um grande equívoco da própria Globo, qualquer imagem sobre a anulação do gol do Daniel Amorim. A alegação da arbitragem em campo é de que houve um toque de mão na bola do Gabriel Peck, e por isso o gol foi anulado. Sem essa informação, por exemplo, o Luiz Roberto, o Roger Flores e o Paulo Nunes entenderam e comentaram em cima de uma vitória parcial do Vasco por 2-0. Para desespero geral das pessoas da Globo, no lance seguinte o Cruzeiro marcou o gol do empate. O gol anotado aos 49 do segundo tempo pelo Ramon. E o que começou a chamar a atenção é que os jogadores do Cruzeiro comemoravam muito esse gol, enquanto narrador e comentaristas da Globo e do Sport TV estranhavam essa reação do Cruzeiro, afinal de contas o Cruzeiro para eles perdia por 2-1. A partida termina, o Luiz Roberto, narrador da Globo, comenta a vitória do Vasco, pede para que os narradores, ou melhor, para que os comentaristas também falem em cima do resultado, elejam o melhor em campo, enquanto o repórter, o único em campo lá em São Januário, começa a chamar pelo Luiz Roberto. E somente alguns minutos depois do apito final é que surge a informação de que o jogo não tinha sido de vitória de 2-1 do Vasco por conta do gol anulado do Daniel Amorim, e sim de empate em 1-1. Enorme mancada, a Globo soltou uma nota admitindo o erro. Vou ler um trecho, o principal trecho dessa nota, abre aspas. Nós cometemos um erro hoje ao não exibir ao vivo a imagem do árbitro anulando o segundo gol do Vasco, o que induziu narradores e comentaristas a acharem que o gol estava valendo. Não houve erro do VAR nem do árbitro. Foi um erro exclusivamente nosso e por isso
Pedimos desculpa especialmente aos torcedores de Vasco e Cruzeiro, fecha aspas. Nota boa, exceção a essa parte final. O pedido de perdão precisa ser feito para todo mundo. Qualquer telespectador se sentiu completamente enganado. Um baita erro, uma baita mancada da Globo, que é a melhor emissora de TV quando o assunto é transmissão de futebol. Bora falar agora sobre Daniel Alves, que vive semana extremamente decisiva. Ele precisa fechar com qualquer clube brasileiro até essa sexta-feira, que é quando se encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro. Se não rolar, o Daniel Alves só pode virar reforço de qualquer time do Brasil a partir de 2022, então deveremos ter cenas dos próximos capítulos dessa mini novela envolvendo Daniel Alves muito em breve. A grande curiosidade em cima da situação do lateral direito é o fato de a maioria das torcidas não querer mais. Por exemplo, a torcida do São Paulo até natural, que odeia o Daniel Alves. Afinal de contas, o cara se dizia São Paulino e acaba de deixar o clube com uma compensação financeira de 25 milhões de reais, grana que ele vai receber em 5 anos. O Alexandre Pato, que nunca se declarou torcedor do São Paulo na infância, acabou abrindo mão de mais ou menos 30 milhões de reais quando da rescisão com o tricolor, o Daniel Alves optou por outro caminho. Pois bem, se o torcedor do São Paulo não quer mais o Daniel Alves nem pintado de ouro, o mesmo vale para o torcedor do Bahia, que o considerou ingrato quando o Daniel Alves voltou para o Brasil e fez pouco caso do primeiro clube que deu oportunidade ao Daniel Alves nas categorias de base e também profissionalmente. O Flamengo parece o clube mais perto de contratá-lo, mas há uma divisão muito grande de torcedores rubro-negros. Posso até te dizer que, pelo que eu percebo, a maioria é contrária à chegada do Daniel Alves, mesmo diante da atuação horrorosa do Isla na derrota por 1-0 contra o Grêmio na noite desse domingo no Maracanã. Cheguei a postar lá no meu Instagram, no @JorgeNicola. Se você ainda não me segue, faça isso agora mesmo. Postei lá no Story se você gostaria de ter o Daniel Alves no seu time. E apenas 12% das pessoas demonstraram a intenção de contar com o maior campeão, ou pelo menos o cara com mais títulos na história do futebol mundial em atividade. 43 conquistas, ainda assim só 12% do público que me segue lá no Instagram gostaria de ter o Daniel Alves no time. 88% se demonstraram contrárias. Bora para as informações das últimas envolvendo o Daniel Alves. Lá da Argentina, o César Luiz Merlo, que é um jornalista especializado em mercado, trouxe a informação de que o Atlético Paranaense fez proposta oficial e aguarda por uma resposta do Daniel entre segunda e terça-feira. As conversas com o Flamengo prosseguem, continuam. A intenção de contratar o lateral direito é principalmente do presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, mas, como eu já contei para vocês desde a semana passada, o Flamengo tem sido inflexível. Ou o Daniel aceita um salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês, ou vai ter de fechar com outro clube. Só antes de mudar de assunto, contar que o Flamengo, como eu disse agora há pouco, perdeu em casa para o Grêmio por 1-0, resultado surpreendente, especialmente porque o Grêmio na zona de rebaixamento. O único gol da partida marcado por Borja no finalzinho do primeiro tempo de cabeça. Ele marca o gol e dá uma bela de uma encarada no Diego Alves. Resultado que não tirou o Grêmio do Z4, mas o deixou bem perto de sair dessa situação ingrata. Já o Flamengo ficou bastante distante da conquista do título. Daqui a pouco eu falo sobre as contas dos matemáticos, que colocam o Atlético Mineiro praticamente como campeão. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tropeçou de novo na noite desse domingo, empate em 1-1 dentro de casa contra o América. O Corinthians saiu atrás, chegou ao gol do empate com o Juliano, que pela primeira vez balançou as redes com a camisa alvinegra, levou sufoco na etapa final, quase acabou perdendo, mas arrancou um pontinho dentro de casa. O torcedor corintiano detestou o resultado, especialmente porque o Corinthians já vinha de 2 tropeços contra times que não brigam por absolutamente nada, a não ser fugir da zona do rebaixamento. Empates também com o Atlético Goianiense e Juventude. Todo mundo imaginava que o Corinthians nessa sequência faria 9 pontos, somou apenas 3, e a pressão pela demissão do Silvinho é muito grande, dentro e fora do clube. O fato de o Mano Menezes ter sido demitido nesse domingo do Al Nassr da Arábia Saudita só aumentou essa pressão, até porque o Mano Menezes vai se tornar nos próximos dias uma enorme sombra ao trabalho do Silvinho. Mano tem alguns defensores importantes dentro do clube, como o Mário Gobi e o André Sanches. Os ex-presidentes do Corinthians gostam bastante do trabalho do Mano. Existe a possibilidade de o Silvinho cair por agora? Chance zero, mesmo com a pressão, mesmo com a presença do Mano Menezes. Tudo porque o Alessandro e o Roberto de Andrade, que são os homens que tocam o departamento de futebol do Corinthians, confiam demais no Silvinho.
mesmo levando em consideração o fato de o time bem mais forte não conseguir reagir dentro de campo. Próximo jogo do Corinthians é justamente contra o Palmeiras. E a pergunta que você pode estar se fazendo é: Nicola, se o Corinthians perder para o Palmeiras, o Silvinho cai? Vou repetir o que eu acabei de contar e vou trazer mais alguma informação. O Roberto de Andrade e o Alessandro querem manter o Silvinho pelo menos até dezembro. Eles entendem que o Silvinho, se tiver tempo para mostrar seu trabalho, vai conseguir dar conta do recado. Mas, em caso de uma derrota grave, pesada, feia, para o Palmeiras, a pressão pode ser insustentável e nem Roberto nem Alessandro serão capazes de segurá-lo. Mas isso só vai acontecer em caso de uma catástrofe, um 4-0, um 5-0, alguma coisa bem feia. Do contrário, o Silvinho continuará prestigiado pelos homens do futebol. Antes de mudar de assunto, só uma informação importante. Corinthians, em 10 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, conquistou apenas 2 vitórias. A Neoquímica Arena, que sempre foi um grande trunfo para o Corinthians, pelo menos para o time do Silvinho, se tornou um enorme problema. E sobre Paulinho, o volante que rescindiu seu contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita nesse sábado, queria contar que o Timão monitorava bem antes do anúncio dessa rescisão a possibilidade da contratação do Paulinho. E existe enorme otimismo dentro do Parque São Jorge de que o Paulinho pode virar reforço do Corinthians para 2022. Ele não pode mais atuar por qualquer clube brasileiro em 2021. O Timão, de qualquer jeito, não descarta a possibilidade de contratá-lo já, mesmo que só possa utilizá-lo a partir de janeiro. Bora falar agora sobre o São Paulo, que enfim reagiu, vitória por 2-1 contra o Atlético Goianiense no Morumbi, jogo em que o São Paulo começou muito bem, construiu um placar de 2-0, tomou o gol do 2-1, sofreu alguma pressão, mas garantiu 3 pontos fundamentais. Os gols do São Paulo marcados por Rigoni e Luciano, que devem formar o trio de ataque do São Paulo ao lado do Caleri. O argentino, enfim, reestreou, entrou nos minutos finais da partida e assim que tiver condições pode formar um ataque bastante interessante com o outro argentino e com o brasileiro. É legal contar que o São Paulo, com mais esses 3 pontos, pulou do 16º para o 12º lugar na tabela de classificação. Nesse momento o tricolor aparece com 25 pontos ganhos e um jogo a menos do que a maior parte dos clubes. Tricolor que volta a campo para enfrentar o América de Minas no meio de semana em jogo de rodada atrasada. Se o São Paulo vencer, ele vai pular para 28 pontos, vai se tornar o 9º colocado do Campeonato Brasileiro e é aqui que está a grande questão. Vai ficar apenas 2 pontos do Corinthians, que é hoje o 6º colocado, os dois times com o mesmo número de jogos. A diferença é que o Corinthians teria 30 pontos e o São Paulo 28. Pontuação bastante interessante para um São Paulo que se via muito ameaçado pela zona do rebaixamento, mas o tricolor vai precisar vencer de qualquer maneira o América Mineiro na metade da semana. Jogo contra o Atlético Goianiense teve mais uma falha do Volpi, que parece incontestável, pelo menos para a comissão técnica, por mais que ele falhe, por mais que ele erre, ele continua. Queria destacar também que o Crespo, enfim, mudou o esquema, abriu mão dos 3 zagueiros para atuar numa linha de 4, assim tendo um pouco mais de volume no meio campo. Gostei do São Paulo no confronto contra o Atlético. Para fechar o vídeo falando sobre o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, pelo menos de acordo com os matemáticos, o torcedor do Galo já pode ir pensando em encomendar a faixa de campeão. Separei estudos de 2 especialistas. Um é o Tristão Garcia, dono do site Infobola. De acordo com o Tristão, o Atlético Mineiro tem hoje 80% de chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo aparece com apenas 9% de chances, assim como o Palmeiras. Olha a diferença, 80% para o Atlético, 9% para o Palmeiras, 9% para o São Paulo. O Tristão ainda coloca 1% de chance para a Fortaleza e mais 1% chance para o Red Bull Bragantino. Todos os outros times já não têm matematicamente qualquer possibilidade de conquista do título nacional. Fui pesquisar o que pensam os números do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, outro instituto que trabalha bastante com possibilidade de título do Campeonato Brasileiro, isso já há vários anos. E de acordo com o FMG, a chance do Galo é de 78%, contra 11,1% do Flamengo, 8,2% do Palmeiras, 0,9% do Red Bull Bragantino e 0,8% para o Fortaleza. Alguns outros times também têm pequenos percentuais, chances mínimas. Então vamos trabalhar em cima desses times com maior possibilidade. Tristão fala em 80% para o Galo, a Universidade Federal de Minas Gerais fala em 78% para o Galo. Por que esses números são hoje tão grandes?
é que o Atlético alcançou na tabela de classificação números bem impressionantes. São 45 pontos conquistados depois de 20 rodadas. 7 pontos na frente do Palmeiras, vice-líder. A diferença para o Flamengo é de 11 pontos. O Flamengo é o terceiro e aparece 11 pontos atrás do primeiro. É bem verdade que o Flamengo tem 2 jogos a menos e poderia diminuir essa distância de 11 para 5 pontos caso fizesse esses 6 pontos em disputa. Ainda assim, com 5 pontos de vantagem, o Atlético teria uma condição razoável para o restante do campeonato. Vale a lembrança de que Flamengo e Atlético ainda se enfrentam no retorno, jogo marcado para a 29ª rodada no Rio de Janeiro. Só para completar sobre o Atlético Mineiro, a gente precisa ressaltar que a rodada foi perto da perfeição para Cuca e Companhia Limitada. O Atlético venceu, assim como o Palmeiras, o segundo colocado, mas todos os outros que estão entre os 6 primeiros não venceram. Flamengo derrotado em casa para o Grêmio 1-0, o Fortaleza derrotado pelo Internacional no Rio Grande do Sul, o Red Bull Bragantino empatou com o Bahia em Salvador, enquanto o Corinthians ficou no empate com o América dentro de casa. Primeiro e segundo venceram, o terceiro derrotado, o quarto derrotado, o quinto e o sexto empataram. Com isso, a distância do Atlético Mineiro em relação aos demais aumentou, com exceção do Palmeiras. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver o problema agora mesmo, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria lembrar que a gente volta com mais um vídeo na metade da tarde e a partir das 7 da noite ao vivo tem programa do Nicola para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Combinado? A gente se vê daqui a pouquinho. Abraço. Tchau, tchau.